Saudações, conspiradores! Estou passando rapidinho aqui em mais uma reportagem fantástica para compartilhar com vocês, nossos queridos seguidores, inscritos no canal Realidade Fantástica, uma alegria que tivemos recentemente, que foi receber uma remessa de livros e revistas em cortesia da editora Teosófica, que possivelmente é uma das maiores editoras em livros esotéricos da América do Sul e uma das mais importantes do Brasil. Ela gentilmente nos mandou uma remessa fantástica de livros e revistas que eu gostaria de estar compartilhando com vocês por conta da sua importância esotérica, mas também como um voto de gratidão a essa editora que foi tão gentil em nos mandar esses preciosos manuscritos. O primeiro livro que eu quero destacar aqui para vocês, que está sendo lançado pela primeira vez na história do país, do Brasil, né? E que é um clássico da teosofia, é o Helena Petrovna Blavatsky, Tibete e Tulku, do Geoffrey A. Barborka. Olha, esse livro aqui, vocês podem observar que é um tijolão, né? Tem quase mais de 400 páginas. Primeiramente, vamos falar do seu autor, que não é muito conhecido nos meios teosóficos, porque ele faz parte da primeira leva de autores teosóficos ligados a um dos ramos do movimento teosófico mundial, que é a Sociedade Teosófica de Point Loma, nos Estados Unidos, né, que foi um dos braços da Sociedade Teosófica, né, do movimento teosófico. Constituíram uma sociedade idílica, a famosa Loma Land, e lá ele teve toda uma formação em artes, né, se formou em belas artes, mas também se destacou pela sua erudição, pela sua pesquisa, e foi responsável por uma das grandes traduções, ou melhor, revisões das obras clássicas de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta. Então, o Geoffrey A. Barborka, ele realmente é um personagem muito erudito e é autor de dois grandes best-sellers, que é O Plano Divino e esse livro que nos chegou aqui, que é o Blavatsky, Tibete e Tulku. Nesse livro, ele vai não só falar de alguns elementos da vida de Helena Blavatsky, menos conhecidos, como também vai estabelecer um paralelo entre a missão esotérica de Helena Blavatsky e esse conceito tão interessante do budismo tibetano, que é o Tulku, que são as reencarnações reconhecidas, né? Ele fala também nesse livro, que, aliás, é excelentemente bem impressa, num papel luminoso, né? Parece uma seda, esse papel realmente é fantástico o esmero que eles tiveram em fazer nesse livro, né? Em fazer o livro. Nesse livro ele aborda, de fato, essas conexões de Blavatsky com o Tibete. A gente sabe que ela teve tentou entrar 3 vezes no Tibete, acabou tendo sucesso na 3ª vez, e lá ela foi iniciada, não por mentores budistas, mas por grandes mestres de sabedoria que dominavam aí o fulcro esotérico de todas as religiões, e lá ela contactou a sabedoria secreta da humanidade. Então esse livro, sem dúvida, é sensacional. Claro que nós já vamos devorar e estar repassando alguma coisa do conteúdo para vocês, talvez na forma de documentários. Vale muito a pena vocês adquirirem, vocês querem descobrir esses links que podem ter entre Blavatsky e esse conceito esotérico do budismo tibetano, que é o Tulku, né, que são as reencarnações reconhecidas, né? Alguns lamas tibetanos são tidos como tulkus de grandes personalidades espirituais. Eles são reencarnações privilegiadas de grandes personalidades do passado, né? E Blavatsky provavelmente foi um desses, né? A reencarnação de um grande iniciado, né? E aqui o Barborka, ele vai fazer toda essa postura entre o budismo tibetano, o conceito esotérico de Tulku, a passagem de Blavatsky no Tibete, não só estudando o budismo exotérico, mas também conhecendo o esoterismo por trás de todas as religiões, quando ela se preparava para a sua grande missão. O segundo livro que nos chega também tem a ver ainda mais com os primórdios do conhecimento teosófico, que são os escritos esotéricos de um autor que também é muito desconhecido nos estudos aí teosóficos. Ele é um dos soldados da primeira hora do movimento teosófico, que é o Te-Subba Hall. Ele era um erudito brahmane, possivelmente um dos membros da sociedade teosófica mais eruditos, né, que mais abarcavam conhecimento, e ele era especializado na tradição esotérica do hinduísmo, sobretudo na vertente do Vedanta Adwaita. E ele foi um dos grandes colaboradores de Helena Blavatsky quando ela escreveu as suas grandes obras teosóficas, e quando ela estabeleceu a sede da Sociedade Teosófica na Índia, em Adyar, né? Então, nesse livro Escritos Esotéricos, também outro livro
excelentemente bem publicado, com mais de 400 páginas. Aqui ele vai falar de vários temas capitais da teosofia, mas também linkando com a porção esotérica do hinduísmo. Então, sem dúvida, é um livro sensacional, que também leremos com muita satisfação. Outro livro vocês já devem ter ouvido falar, porque aqueles que assistiram ao nosso documentário Krishnamurti, o homem que não queria ser Cristo, viram que nós falamos desse livro aqui no final, o livro que nós recomendamos, que é o Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lutyens. É a mais completa e fidedigna biografia de Krishnamurti, escrita por uma pessoa que conviveu a maior parte da vida com o próprio Krishnamurti, que faz uma avaliação aqui nesse livro imparcial, né? Ela vai abordar todos aqueles tempos turbulentos que acabaram, de certa forma, tentando alçar o Krishnamurti à posição de Avatar, à posição de Novo Cristo, né? Isso em contradição aos próprios ensinamentos teosóficos originais de Blavatsky. Foi um tempo conturbado, mas também fascinante por conta da trajetória do Krishnamurti. E no vídeo nós cometemos um erro, que eu tenho oportunidade de corrigir aqui, porque nós dissemos que estava fora do prelo. Na verdade, não está fora do prelo. Vocês podem adquirir esse livro, né? Vida e Morte de Krishnamurti. Recomendo muito que vocês adquiram, porque a trajetória dele é sensacional, quase inacreditável em alguns pontos, né? Ele está sendo editado normalmente, está no prelo pela nossa querida editora teosófica. Na parte de livros, finalmente eles nos mandaram um condensado, olha, de uma obra. Eu estou esperando a versão completa dessa obra, não consigo me conter em ansiedade, porque o que acontece? Depois de 100 anos perdidos, foram encontrados manuscritos de uma conversa que Helena Blavatsky teve, entabulou, na verdade uma série de conversas, né? Uma espécie de fórum que ela entabulou, quando ela recém lançou a sua maior obra, A Doutrina Secreta. E lá na loja Blavatsky de Londres, ela dedicou várias noites a responder perguntas sobre esse livro, sobre as questões mais abstrusas, sobre os ensinos esotéricos mais profundos. Toda essa conversa ela foi taquigrafada, né? Quer dizer, ela foi vertida para o papel, só que esses documentos tiveram praticamente 100 anos perdidos e foram reencontrados mais ou menos na década de 80, começo de 90, e finalmente tivemos eles publicados, né? São conhecidos como Comentários sobre a Doutrina Secreta, Diálogos com Helena Petrovna Blavatsky. Essa versão que a editora teosófica me mandou é a versão condensada, porque a versão completa, pessoal, tem quase 700 páginas e é um dos maiores tesouros esotéricos que nós temos hoje impressos, não só para aqueles que gostam da teosofia, mas para todos aqueles interessados em esoterismo e ocultismo. Parece que já a primeira leva dessa versão completa chegou aqui no Brasil, né? Ela é uma edição lusitana, né? De um centro lusitano teosófico. A editora teosófica está publicando aqui. A primeira leva se esgotou rapidamente e uma segunda leva já foi pedida, né? Já está disponível. Eu já trouxe a minha, já encomendei a minha. Faço votos que vocês conheçam, mas a versão condensada existe também, para aqueles que querem ter assim, um deguste do que seria esses diálogos de Helena Blavatsky sobre a doutrina secreta com seus discípulos, né? Naqueles tempos românticos do ocultismo, da teosofia, final do século XIX, uma época vitoriana, do esoterismo vitoriano, da Belle Époque. É uma pedida sensacional. E também a editora teosófica teve a bondade de nos enviar aqui a revista oficial da Sociedade Teosófica de Adyar, né, que é um dos braços do movimento teosófico mundial, que é a revista Sófia, né? Então a revista Sófia ela é encadernada, ela é impressa de uma forma assim, com um esmero, com um capricho, trazendo matérias esotéricas de alta monta, né? Não só relativas à teosofia, mas ao esoterismo em geral. Vocês estão tendo uma visão geral aí de todo esse material que eu fotografei, que nós tivemos chance de receber e que eu recomendo que vocês conheçam, né, esses livros que nós falamos lá no site da editora teosófica. Esse material é chancelado pelo canal Realidade Fantástica, que, como vocês sabem, se dedica ao esoterismo clássico, tradicional e sério, né? É um canal que procura se desviar do esoterismo fast food, das aventuras da nova era, de tudo aquilo que, de certa forma, desmereceu, desconstruiu o esoterismo e o ocultismo verdadeiros, né? E a teosofia blavatskiana é um dos grandes caminhos, uma das grandes manifestações do verdadeiro esoterismo. Então, visita lá a editora teosófica, conhece o material deles, sobretudo esses livros aqui, que são realmente sensacionais. Nosso voto de gratidão
ao presidente da Editora Teosófica no Brasil, a todos os seus assessores, ao nosso amigo Charles lá, que sempre me atende, o nosso abraço fraternal, gratidão por esse, não é nem um presente, né? É um tesouro que vocês nos mandaram, vai fazer parte da nossa biblioteca do canal Realidade Fantástica para as nossas pesquisas, e o conteúdo desses livros certamente estarão sendo vertidos aí através de vários vídeos, né, em doses homeopáticas para o nosso público. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.